Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. É o 31º domingo do tempo comum. Deixemos que a paz de Deus nos habite. Deixemos que o amor de Deus nos invada e nos transforme. É somente a partir da paz que gera o amor que nós poderemos mudar a realidade, a sociedade em que vivemos. Não deixemos que o mal nos mele. Não deixemos que o ódio, a divisão, a polaridade nos mele. Mas deixemos que a paz que gera o amor possa nos edificar. Por isso, viva esse dia com amor, com civilidade. Exerça a sua cidadania nesse domingo importante para nós brasileiros. Votemos com dignidade. Não deixe ser pressionado por ninguém. Faça aquilo que sua consciência pede. Escolha principalmente uma pessoa, um candidato, dentre os dois que temos, que defenda a vida, que não arme o povo, que não vomite palavrões todos os dias, que não seja alguém, um péssimo exemplo para a família. Apesar de dizer que defende a família, não defende a família coisa nenhuma. Por isso, escolha alguém que zele pela nossa democracia, que zele pelos pobres, os quais privilegiou Jesus Cristo. Alguém que já provou que sabe cuidar dos pobres. Por isso, seja hoje um cidadão e vote não numa pessoa, mas vote em um projeto de democracia, em um projeto de país. Que ame a natureza, zele a democracia, zele pelos pobres em especial. Por isso, entre em comunhão com aqueles que defendem tudo isso e muito mais. Rezemos a palavra de Deus, aquela que nos santifica. E é por ela que nós queremos viver. A política é importante, dependemos dela nesse mundo. Mas não podemos ser guiados por aqueles que fazem a política. Devemos ser guiados por Jesus Cristo, que foi um morto político. Morreu pela aqueles que diziam fazer política, amar a péssima política. Hoje a palavra de Deus é encantadora, como sempre é. A leitura primeira de hoje nos ajuda a rezar no livro da sabedoria, mostrando dois lados belos de Deus: a onipotência e a misericórdia. Onipotência porque Deus é maior do que nós. E nós somos como um grão de areia colocado sobre a balança. Ou seja, somos um nada diante da grandeza de Deus. O povo de Israel, que estava um grupinho pequeno, revoltado contra Deus, porque Deus não punia o povo, não castigava logo esse povo, não cortava o mal pela raiz. Deus diz, não, calma. É preciso viver diferente. É preciso pensar diferente. E aí Deus mostra a sua onipotência. Ele é Deus. E depois, a sua misericórdia. Deus nos trata com misericórdia. Deus, ao nos tratar com misericórdia, não está adiando a nossa condenação. Não está adiando o nosso castigo. Mas Deus está simplesmente agindo na atualidade, na conversão do coração. Portanto, agir com misericórdia não é adiar a condenação, mas é querer agora a conversão do coração.
E é isto que nos mostra o texto do livro da sabedoria. Ou seja, Deus ama a palavra, gesto de amor é raro no Antigo Testamento. E aqui se mostra Deus que ama com maestria. Deus corrige com carinho os que caem e os que se arrependem. É assim que nos trata Deus. Às vezes queremos um Deus radical como nós. Deus não é radical como nós. Deus é dócil, paciente, espera e faz de tudo para que o nosso coração se converta e mude. O evangelho que nós meditamos hoje é um trecho belíssimo. Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à sua frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu te dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho de Abraão veio procurar e salvar a quem estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, rezemos esse pequeno texto em 3 momentos. O primeiro nos faz ir ao encontro de Jesus, que está na última etapa do seu caminho para Jerusalém, o caminho que leva ao encontro dos oprimidos e pecadores. Também essa primeira parte do texto nos leva ao encontro do pecador Zaqueu, pois o objetivo de Jesus nesse caminho da Galileia para a Judeia, para Jerusalém, é um caminho que o leva ao encontro da miséria. A miséria em referência aos pecadores, a nós. Portanto, Jesus aqui encontra o estereótipo do pecador. Interessante que aqui revela um pecador que quer ver quem é Jesus. Amados irmãos e irmãs, é um movimento encantador. E aí diz que Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Cobrador de impostos, como nós já temos visto em outras passagens, é aquela pessoa que cobrava em excesso o imposto romano. Portanto, era alguém que não era bem visto e condenável pela sociedade. Zaqueu, portanto, era alguém que não se misturava com a grande massa. Portanto, ele está no seu devido lugar. Então, diz que Zaqueu procurava ver Jesus. Procurava ver Jesus. Ou seja, era alguém que tinha sede de Deus. Era alguém que desejava Deus. E aí prossegue o texto. Queria ver Jesus, mas não conseguia. Tinha algo que impedia. E diz o texto que a sua estatura o impedia. Mas era além disso. Além da sua estatura, o impedia porque ele não podia ir se misturar com a multidão para estar próximo de Jesus. Então vem a estratégia. E a estratégia dele é: eu vou me adiantar e vou querer ver Jesus. Então corre à frente, sobe na figueira e fica lá, à espera
para que Jesus possa passar e assim ele venha a vê-lo. Amado, nós às vezes pensamos que nos antecipamos a Deus. É apenas um engano. Nós nos antecipamos coisa alguma. Deus já nos conhece. É Ele que primeiro quer nos ver. Não somos nós que queremos primeiro vê-lo. É primeiro Ele que quer nos ver. É Deus que nos deseja. É Deus que quer que Ele que vai ao nosso encontro para nos salvar. E é isso que acontece. Zaqueu pensou que estava adiantado e que era ele que ia ver Jesus. Na verdade, era Jesus que iria vê-lo. Vê-lo não porque gosta que admirasse Zaqueu, mas para salvar Zaqueu. É esse o objetivo de querer ver Jesus. De Jesus querer ver Zaqueu. E é isso que prova o texto. Jesus, ao passar ali, olha para cima e diz: Zaqueu, desça daí depressa. Hoje eu vou ficar na tua casa. Tá vendo? O maior dos pecadores, Jesus diz: hoje eu vou ficar na tua casa. Parece estranho, apenas parece. Estamos falando de Deus. E aí vem a segunda parte do texto. A segunda parte é aquilo que nós somos, que revela a nossa precariedade humana. O que é? Diz o texto que todos começaram a murmurar dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Muitas vezes, o fato de muitos pecadores não se converter não é culpa do pecador e nem de Deus, mas é culpa nossa que estamos na igreja, que muitas vezes fechamos a porta a essas pessoas, que muitas vezes não queremos nos misturar com essas pessoas que estão na periferia existencial. Zaqueu não tinha visto ainda Jesus porque ele tinha medo da reação das pessoas, especialmente daqueles que estavam perto de Jesus. E para a surpresa desses que se achavam santos, o que faz Jesus? Zaqueu, desça daí. Hoje eu vou ficar na tua casa. É um tapa na cara daqueles que se diziam santo demais. Infelizmente, temos muito na igreja católica, nas igrejas protestantes, que se dizem santos demais e, na verdade, são um sepulcro calhado. E aí, Jesus prossegue aqui, né, segue melhor a reação de Zaqueu, quando diz, Jesus estando já na sua casa, Zaqueu fica em pé, e ali ele começa a dizer para Jesus o que vai fazê-lo se converter. E aí então ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui Zaqueu revela a sua conversão. A sua conversão que parte dessa adesão plena a Deus, do arrepender-se plenamente, do reconhecer sua miséria e se colocar à disposição de Deus. Eis o convite que nos faz Jesus. Amados, nós, infelizmente, muitas vezes fechamos as portas para muitos que querem chegar até Deus. Precisamos, então, fazer um exame de consciência se estamos fechando as portas para aqueles que nós dizemos ser pecadores e impuros. Se são pecadores, façamos o que fez Jesus. Zaqueu, desça daí depressa, porque eu vou ficar hoje na tua casa. Terminamos esse texto na terceira parte, quando revela agora Jesus, o resultado de tudo isto. Diz Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este é um filho de Abraão. Porque também este aqui que vocês condenam, também precisa de Deus. Por isso Deus se colocou inteiramente à disposição dele. Hoje a salvação entrou nesta casa. E aí, Jesus termina dizendo: entrou nessa casa por quê? Porque também este homem é um filho de Abraão. E o Filho do Homem veio procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus não veio para quem já é santo. Jesus não veio para quem já está fora do perigo. Jesus veio para os pecadores, para quem está em perigo, e não para quem já está fora de perigo. Termino assim a reflexão com o que diz Paulo hoje, no início da carta aos Tessalonicenses. Paulo revela a sua preocupação e a sua chamada de atenção para a comunidade dos Tessalônicos. Essa comunidade que é marcada por falsos profetas
que diziam que a segunda vinda de Jesus era iminente, estava para acontecer, e que todo mundo deveria estar pronto para receber logo Jesus, que logo ia chegar. Paulo diz: não acolheis e não recebeis esses falsos profetas. Pois eu peço a Deus, diz ele, para que eu rezo para vocês, para que o nosso Deus vos faça digno da vossa vocação, ou seja, para que vocês correspondam ao chamado que Deus vos faz, e não se deixem enganar pelos falsos profetas. Não se deixem enganar por alguns que, infelizmente, nesse tempo de política, fizeram de suas igrejas, de suas congregações, um palco para falsos políticos. Não deixemos ser enganados e não deixemos ser levados por esses falsos profetas, mas deixemos ser guiados pela esperança que nasce da nossa confiança e da nossa plena relação com Deus. Te desejo um domingo fervoroso e que a democracia possa vencer, que a paz possa voltar a reinar em nosso país, que o amor de Deus seja fecundo em nosso coração. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Peça mais uma pessoa nessa semana. Amigo, se inscreva no canal do Padre Gildenor. E eu te agradeço a vossa ação e comigo você vai estar evangelizando. Compartilhe o nosso vídeo todos os dias que eu envio para você. Deixe o seu like positivo e compartilhe, deixe seu comentário. Isso é fundamental para que esta evangelização possa continuar. Paz e bem para todos nós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.